O cara que tá 40, 50 anos, ganhando bem, nunca reclamou da profissão, pode de um dia pro outro estar desempregado. Ele vai ter que voltar a dar plantão no hospital público, que é a última opção. Provavelmente por ele ter um know-how bom e tal, não sei o quê. Como o Davi falou que vai melhorando aos pouquinhos. Né? Davi mesmo que falou que teve dificuldade aqui em outro episódio de montar uma equipe, provavelmente as pessoas vão querer ele ali por perto. Mas é dando plantão, meu irmão. Aos 50 anos. É diferente. Então, eu sempre recomendo isso. Não, isso. A nossa defesa, o que a gente recomenda é ter gerir a sua própria carreira, não ficar à mercê das grandes redes, não ficar à mercê disso. O exemplo mas é uma possibilidade, só quis botar isso, que o cara pode não querer, mas ele tem que entender as fragilidades disso. Sejam muito bem-vindos à 6ª temporada do 7º Cast. O nosso podcast, como vocês já sabem, que é feito da medicina baseada em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Como de praxe, no começo dessa temporada a gente tem que agradecer aos nossos parceiros, pessoal da GX Contabilidade Médica, especialistas em contabilidade de médico. Então, todo mundo aqui vai ter que ter uma PJ, nós temos, e eles atendem mais de 1.000 médicos e são da nossa confiança. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o Arthur diretamente no Instagram dele, a gente vai deixar aqui embaixo, que é quem toma conta de tudo. E como vocês repararam, nosso cenário melhorou bastante, nossa qualidade de audiovisual também, e tudo isso graças a um parceiro também, que é o pessoal da Domus Doctor, que consegue assessorar vocês em tudo que vocês precisam da parte de marketing médico, linha editorial, Instagram, YouTube, enfim, o que vocês precisarem, inclusive podcast, vocês podem contar com eles, também vai ter aqui o contato deles na descrição do nosso vídeo. Vamos para mais um episódio, e nesse episódio a gente vai tentar responder mais uma dúvida que aparece muito nas caixinhas, e às vezes tem perguntas que vocês fazem pra gente na caixinha que são muito boas, mas é praticamente impossível da gente responder em 1 minuto ou escrevendo. E aí vem aquela pergunta assim, qual especialidade é melhor para empreender? Né? E de antemão não existe a melhor especialidade ou as melhores especialidades, mas eu já queria trazer esse tema falando que você, automaticamente, quando você inicia a sua carreira médica, você vai estar empreendendo. Né? Já vai ser, sua carreira médica, ela já é um empreendimento. E a gente tem aqui 3 pessoas que empreendem diretamente a carreira médica, né? Construíram consultórios, etc. E também vai ter a possibilidade de você empreender construindo outras empresas, como é o que a gente faz aqui no 7º ano, ou com seus investimentos, enfim. Então essa é a temática que a gente vai tentar trazer um pouco de luz aqui para vocês nessa parte de empreendedorismo. E eu vou começar com o Danilo, né? Você sempre fala bastante dessa parte que a carreira médica é um empreendimento, né? E que principalmente os cirurgiões, eles têm que realmente se dedicar bastante para construir uma marca, ter um plano de carreira sólido, e o consultório não deixa de ser uma pequena empresa ali, né? Eu acho que no passado, é como você falou muito bem, que assim, o médico ele é empreendedor, né? Ele é um profissional liberal ali, né? Ele tá empreendendo na carreira dele, né? Dificilmente ele é um CLT exclusivo, né? Muitas vezes ou ele está empreendendo no consultório particular dele, ou ele está empreendendo de alguma forma, alguma outra dessas formas que você citou, né? Aí a pessoa... A pessoa jurídica sua, exato, né? Na verdade, você precisa hoje de ter um suporte de contabilidade, um suporte de marketing. Então, você já é um empreendimento. Como o Lucas falou no início. Entender de vendas. Independente de você. Exato. Você tem que saber vender, você tem que gerenciar uma secretária, Então, assim, não é... Funcionários. Né? Você dificilmente, o médico hoje dificilmente é um empregado. E assim, na verdade, passado é a empresa. Também era assim. Só que a concorrência era menor. A concorrência era menor, os salários eram naturalmente maiores, o amadorismo era grande. O mercado e a sociedade aceitava, tolerava a abordagem amadora. Hoje em dia mudou o padrão de exigência. O atraso, né? Antigamente era aceitável. Não? A pessoa marcava, o médico já sabia que podia chegar lá, podia passar 2, 3 horas esperando. E hoje isso não é aceitável. Eu até mando um vídeo, né? Eu tenho um método de diminuir no-show nas consultas, que a minha secretária manda um vídeo antes para o paciente, com 3 dicas para o paciente, mas
é na verdade uma tática ali do paciente chegar no horário e não faltar consulta, porque é como se fosse o médico falando diretamente com ele. E nesse vídeo eu falo pro cara não se atrasar na consulta, né? Chegar até 5 ou 10 minutos mais cedo. Então eu, quando me atraso 10, 15 minutos, eu já fico morrendo de vergonha, sabe? E esses dias, especialmente, eu tava pensando sobre isso, né? Cara, antigamente o cara ficava 4 horas no consultório, né? Tem até uns concorrentes meus, né? Assim, concorrentes assim que eu falo são da mesma especialidade que eu já vi alguns pacientes reclamarem assim da consulta, que é, fulano de tal, você chega lá, marca todo mundo pra 1 hora da tarde, como se fosse um ambulatório SUS, tá ligado? E o cara sai lá às vezes 8 horas da noite pra passar com o cara, um negócio absurdo, o cara já tem o nome no mercado, já tá mais desenvolvido. Mas é uma coisa que vai se desgastando, daqui a pouco ele não entende por que o cara mais novo ali chegou e tomou o espaço do mercado, ele não entende por que essas coisas acontecem. Aí vai botar a culpa, é o Instagram. Exato. São várias, e na verdade são várias outras coisas, né? Ele tinha um público ali selecionado, qualificado e não aproveitou. É desafiador para o médico, porque a gente não é formado nisso, a gente não aprende isso, as pessoas ao nosso redor não sabem isso também. Só que também nunca foi tão fácil você ter o conhecimento. Nunca foi tão fácil você ter uma assessoria, né? A gente já citou aqui, por exemplo, o próprio pessoal da Domus Doctor, né? Por exemplo, você não sabe marketing, mas o pessoal, você terceiriza a parte que você não sabe hoje, profissionaliza isso, profissionaliza suas vendas, profissionaliza o marketing, enquanto você cuida da assistência, né? Que é o principal foco. Óbvio, se você quiser que o marketing seja bem feito, você vai ter que ser skin the game, velho. Alguma coisa vai ter que fiscalizar. Você vai ter que fiscalizar, você vai ter que aprender, você vai ter que aparecer muitas vezes. Se você quiser melhores resultados, você vai ter que também adentrar, né? Os resultados eles vão ser super... eu quero fazer marketing sem aparecer. É possível. Vai ter retorno, é melhor do que não fazer, mas... Sempre que você aprende mais, se envolve mais, melhor vai ser, sem dúvida nenhuma. Então, só para introduzir para os outros também, a gente começar aqui, vai ser um brainstorm longo, é bem desafiador. Eu não, apesar de eu sou um cara assim meio idealizador, né? Assim, no 7º ano eu falei assim, vamos lá fazer, Lucas. Já chamei o Lucas primeiro de todos, porque Lucas tem um perfil mais empreendedor que eu. Depois, junto com o Jota, a gente montou lá o Núcleo Oscar Freire, que é uma clínica de alto padrão em Salvador. Mas a gente teve muitas dificuldades, porque a gente não é empreendedor, pô. A gente procurou ter conhecimento, a gente colocou um sócio que fica amigo nosso mais à frente, que é um cara muito ponta firme e tem habilidades, mas sempre tem algum grau de amadorismo, né? Porque a gente não... O consultório médico, assim, só para vocês terem ideia, assim, muita gente que está aqui vai trabalhar com consultório. Então, até você que é cirurgião, tem muita gente que pensa, não vou só operar. Não, você vai ter que ter seu consultório, seu local de atendimento. Então, ou você vai alugar uma sala de alguém, né? Ou você vai ter que montar a sua. Então já começa a partir disso. Então, uma pequena empresa, você vai ter que ter a sua sede, né? Que é o seu consultório. Ou você vai alugar, ou você vai montar o seu. Além disso, você vai ter que ter a sua secretária, que você vai ter que contratar ela. Agora pense, a sua secretária não vai vir pronta, né? Então você vai ter que treinar ela. A sua secretária. Depois disso vem a sua parte financeira. Tá, beleza. Quem que vai declarar? Quem que vai emitir minhas notas fiscais? Né? Quem que vai... Como é que esse dinheiro vai entrar na minha conta? Como é que eu vou fiscalizar se esse dinheiro entrou? Como é que eu vou cobrar pela minha cirurgia? Quem que cobra a minha cirurgia? Quem que... Teve uma pequena interrupção, os cachorros estão latindo aqui. Mas quem que vai fazer a minha parte de vendas? Como que eu vou captar o meu cliente? Então, tudo isso são coisas que uma loja teria que ter, né? Que um shopping tem, que uma indústria tem, por exemplo, e que, guardar as suas devidas proporções, você vai ter que ter na sua carreira, né? Então, principalmente, do exemplo da parte de estética, que hoje é muito bem estabelecido isso, aqueles consultórios tops. Velho, as secretárias, elas são vendedoras no fim das contas, né? Você tem o Customer Success ali, o cliente, ele sai, tem uma enfermeira que liga para ele para ver se deu tudo bem, recebe uma necessaire, um kit de boas-vindas, enfim, existe toda uma coisa. Então, assim,
a sua carreira como médico, por mais tradicional que você queira ser aquele médico tradicional, o mundo de hoje, para você ter um destaque e atender um público premium, por exemplo, você vai ter que empreender. Não tem muito para onde correr. Além de tudo isso, né, a gente já falou em outros episódios sobre a parte financeira também. É bom diversificar, né, e dar tempo, independente da especialidade, para você diversificar e de repente empreender fora também, né? Além de você já ser um empreendimento, você é interessante que mantenha os olhos abertos aí para começar a empreender fora, seja na área médica, seja na área de educação vinculada à medicina, como é o caso aqui do 7º ano, ou em áreas externas diversas. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele é cardiologista e ele é sócio de um hospital, tinha uma participação num plano de saúde, isso tudo no interior dele, e que era, na verdade, era um plano de saúde local, né, mas atendia a população lá, e ainda tinha a mulher dele acho que tinha alguma coisa com a indústria farmacêutica também, então, além dele exercer a medicina, ele tinha essa diversificação. Aí ele falou que quando teve filho, ele não dava mais para ficar indo e voltando para o interior, tudo, então ele concentrou só no que dava para ele fazer de Salvador e acabou vendendo parte. Mas é um exemplo de uma pessoa inquieta que foi abrindo leques aí, né? E eu acho que é o exemplo, uma atitude boa, né? Que tem que ter. Algumas ressalvas aqui iniciais, assim, ó, a primeira coisa que também não empreender não é um mar de rosas, né? Quando você vê o influencer lá do Instagram dizendo que empreender é fácil, que qualquer um pode começar, realmente qualquer um pode começar, tá? Hoje em dia com a internet você consegue empreender com baixíssimo custo, né? Por exemplo, o 7º ano começou custo zero, né? A gente começou na internet total, então a gente não tinha nada nosso, nenhum microfone, nenhuma câmera, não tinha... Foi celular e pronto, começamos. Mas empreender envolve várias variáveis, é sempre inseguro, assim, você não tem nenhuma segurança. Tem gente que você vai estar sempre fora de sua zona de conforto. Tem gente que não tem um perfil realmente, né? Então, tem pessoas que não têm esse perfil, não tolera esses riscos, não tolera essa instabilidade e gosta de ter uma carreira mais estável. Previsível, digamos. Previsível. E realmente isso não é o perfil para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Tanto no empreendimento na própria carreira, quanto no empreendimento fora. Porque tem gente que pode não querer ter um consultório, não quer ficar só, dar uns plantões, opera para alguém como auxiliar e tudo bem. E existem opções na medicina para isso, né? Existe concurso público, que é o protótipo da segurança, da estabilidade. Você é empregado, você tem um CLT, existe a possibilidade de você trabalhar para uma equipe ali, ser um funcionário, provavelmente vai ser um regime de PJ também, que você vai ter seus recebimentos. É bom você entender de alguns conceitos desses que a gente fala, mas é uma coisa que você é menos... tem que estar... Se arrisca menos, se expõe menos, é uma coisa mais tranquila ali. Essa parte de empreender e outras coisas fora, eu queria até trazer uma provocação para vocês, que eu acho que realmente é possível você empreender sendo qualquer área da medicina, mas eu diria que para as carreiras cirúrgicas, você ter negócios fora que dependem, tipo assim, de você tocar esse negócio, eu acho que é um pouco mais complicado do que especialidades clínicas ou até mesmo especialidades de plantão, digamos assim, né? Sim. Que você vai lá, dá seu plantão, etc. Justamente pela imprevisibilidade, né? Então, eu hoje, se alguém viesse pessoalmente me pedir um conselho e falasse assim, não, eu quero ser cirurgião. Eu falei, cara, então assim, você pode até investir, você pode até ser um investidor em outras coisas. Não, vou investir em gado, vou investir numa pizzaria, vou investir num restaurante. Mas assim, se for para você tocar esse empreendimento, como um empreendedor mesmo, você for lá e for abrir, eu acho que você não vai conseguir nem deslanchar muito sua carreira cirúrgica, nem muito esse negócio seu.
Talvez no médio e longo prazo dá para conciliar um pouco melhor, e a gente pode eventualmente puxar exemplos de cirurgiões que têm também outros empreendimentos que dependem em alguma intensidade dele. Mas como você falou aí, a gente não pode também achar que é igual para qualquer especialidade, particularmente no início da carreira, o período de treinamento, o período de início da carreira onde você tem uma atração e uma necessidade de estar produzindo, né, operando, atendendo os pacientes e consultório, e achar que ao mesmo tempo você vai conseguir tocar tanto quanto o outro que faz a mesma coisa, mas não tem aquele dispêndio de operar e também as urgências, as imprevisibilidades, de fato não é igual, né? Tem que ter essa visão aí da realidade que... Aqui são 2 momentos que vão te demandar quase que uma dedicação exclusiva. Então, no início da carreira cirúrgica, é praticamente dedicação exclusiva ali, porque você é o braço trabalhador da equipe, né? Se você for sozinho, tudo vai depender de você. Você ainda não tem uma equipe formada de pessoas para te dar um suporte, e se você entrou numa equipe, você é o mais novo, você é quem mais vai trabalhar. Então é complicado você assumir qualquer outra função fora daquilo ali naquele momento. Se você assumir, automaticamente você não vai estar se dedicando 100% à sua carreira cirúrgica. Isso vai afetar lá na frente. Já lá na frente, depois que você já é um cirurgião mais estável, uma carreira mais consolidada, aí você começa a gerenciar muito melhor seu tempo, porque muito provavelmente você vai ter pessoas trabalhando para você, né? E aí você continua sendo o dono da sua carreira, mas você vai ter um suporte melhor, você vai ter pessoas da sua confiança que vai te fazer liberar algum tempo para aí sim você tocar uma outra coisa, seja ela uma fazenda, uma pizzaria, um restaurante, o que você quiser. Então, como o Davi falou, se a gente for puxar, tem inúmeros exemplos de cirurgiões que têm dupla atividade, né? Tocam uma fazenda, ele é o cara que está lá, vai toda semana, mas, sem dúvida nenhuma, não dá para ser assim desde o início. E um outro ponto é que coincide também, né? Esse início da carreira do cirurgião, normalmente também é o momento que ele está começando a ter filho, está começando enfim, que tem uma demanda pessoal, está consolidando o casamento dele ou dela. Então, isso também demanda tempo. E assim, pessoal, aqui a gente não vai ser hipócrita. No fim, todo mundo está empreendendo para ganhar dinheiro, né? Ninguém está empreendendo dizendo, não, quero empreender porque eu quero empreender. Não que seja o único objetivo, mas faz parte do empreendimento. Ninguém vai empreender se aquilo não trouxer um retorno financeiro. E óbvio que existem diversos fatores, né? Óbvio, você diversificar tudo isso. Só que vai chegar um momento em que você vai contrabalancear o retorno que a sua carreira cirúrgica dá, né? E o retorno que esse seu empreendimento dá. E aí, a energia que você está dedicando a cada um deles. Eu vou só trazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem, tá? Assim, que eu não tinha essa noção. Então, assim, vamos pensar em uma empresa, tá? Uma empresa, ela tem uma margem de lucro, né? Aquilo que sobra depois que ela paga tudo. Uma empresa que tem uma margem de lucro de 25%, vamos pensar assim, que é uma margem de lucro muito, muito boa. Ou seja, se você vende 100, você fica com 25. Para você ganhar, digamos, sei lá, 10 mil reais por mês com isso, essa sua empresa, ela tem que vender 40 mil. Ou seja, no ano, essa sua empresa, ela tem que vender 500 mil reais. Enquanto que quando você dá um plantão, você não tem meio que um custo, né? Esse seu plantão, a sua empresa você tem que vender 4 vezes mais do que o valor daquele plantão. Então tem um custo de oportunidade nisso daí também, né? Que você tem que pensar, não, mas meu objetivo é montar uma empresa porque eu quero ganhar no longo prazo e vender essa empresa. Não, aí faz sentido, mas você tem que ter um pouco essa noção de que é uma coisa de muito longo prazo, né? E que talvez você ganhe menos no começo com o seu empreendimento, realmente, mas porque você está correndo um risco de lá na frente isso te dar um retorno. E não necessariamente esse é o único caminho de você ter uma renda extra. Você pode aprender a investir e diversificar seus investimentos com outras formas e você ter uma renda passiva de repente com esses seus investimentos também. Então abrir um pouco o leque para ver se realmente você quer empreender, você quer contratar uma pessoa. Porque, por exemplo, você quer ser responsável. Então hoje tem gente no 7º ano que vive do que ganha no 7º ano. Então se der errado, além do meu prejuízo, tem uma pessoa que vive disso, que sustenta uma família com isso. Né? Você quer esse tipo de responsabilidade para você? Você quer viver com isso? Então, processo.
a gente teve alguns problemas jurídicos aí que, querendo ou não, leva anos para serem resolvidos e é uma dor de cabeça, querendo ou não. A gente teve, eu e Danilo, lá na clínica, no Núcleo Oscar Freire, a primeira funcionária que a gente contratou, a gente tomou um processo trabalhista. Daí já é uma dor de cabeça. Eu que fui até pras audiências e tudo, aí fazer acordo, um custo a mais, custo com advogado, custo... E aí é uma coisa que, assim, a gente já tem nossa rotina, tudo certinho, tem nossa planilha, né, de gastos e custos, etc. E aí aparece uma demanda extra de você ter que ir, tem uma audiência tal dia, tal hora. Quem pode? Ninguém pode. Cancela aí cancela o consultório, faz isso, vai para audiência. Aí custo com advogado, enfim, o acordo depois. Esses bastidores geralmente não estão lá no Instagram. Ninguém vai ficar falando porque não vai gerar engajamento, né? Mas tudo isso tem que estar em... Quem olha o Sétimo Ano fora não sabe as dores de cabeça que tem, os perrengues que tem por trás, né? Nas dificuldades de montar um negócio e dessa parte jurídica e tudo mais. Nesse aspecto aí, Lucas, que você falou de... Vê se uma hora você vai compensar mesmo com aquele empreendimento em comparação com as outras atividades que você está fazendo profissionais. Eu estava aqui lembrando do meu exemplo pessoal, com a empresa de assessoria estatística, né, consultoria científica e tudo mais. Então, assim, eu desde a graduação, eu comecei a aprender análise estatística e aí comecei a fazer para um colega, comecei a fazer para um professor e fui tirando uma rendazinha daquilo ali. Hoje em dia tem muita gente já estudante que faz também, mas na minha época eu lembro que pouca gente, quase ninguém fazia. O pessoal não se atentava muito a isso. Eu comecei a fazer, vi que tinha interessados. Aí depois juntei com mais 2 colegas, ali perto do final da faculdade, e a gente criou uma empresa, a H1 Estatística. E era uma... Não dá nem pra chamar de... É uma microempresa que a gente só... Uma boutique. Fica mais bonito. Tem uma PJ para fazer o que a gente já fazia. Aí profissionalizou um pouquinho mais a abordagem, os planos de serviço, a entrega, os prazos e tal. E aí tocamos durante um tempo. Logo que começou a residência, chegou um momento que eu vi que não dava para conciliar, né? E aí ficou... pausada a H1 Estatística por um tempo, e a H1 Estatística a gente chegou a ter estagiário, chegou a ter uma estatística contratada e tal, e depois teve um momento que a gente pausou, até que encerramos a empresa, e depois eu abri uma outra com outro colega, né, com outro sócio, a Academia Científica. Está com o CNPJ ativo ainda, e a gente chegou a faturar mais de 300 mil por ano, que é um faturamento para uma empresa, é uma microempresa, mas para quem não tem custo nenhum, é basicamente o seu capital intelectual e o seu tempo, era praticamente a margem de lucro muito boa. A maior parte a gente distribuía entre eu e ele, os contratados que a gente tinha uma estatística com doutorado que a gente contratou, tinha mais 2 acadêmicos de medicina, tinha outro estagiário, então a gente começou a crescer. O faturamento foi crescendo e eu fui me vendo sem tempo para dedicar de fato às próprias reuniões da empresa, a também estar em cima, supervisionando. E chegou um momento que eu falei, pessoal, eu vou me afastar, não quero receber nada de distribuição de lucro, porque não está justo, eu não estou produzindo e tal, vocês estão tocando aí e tal. E continua ativa a PJ, esse meu sócio de vez em quando ainda faz alguma coisa, mas chegou um momento que eu vi e falei, olha, não está compensando para mim esse investimento, que é uma coisa que eu gosto, não dava nenhum prejuízo, pelo contrário, é um lucrozinho a mais ali, mas não compensava mais eu ter aquela preocupação, aquela dor de cabeça, aquela sensação interna de estar devendo para a empresa, devendo para o sócio e tal, do tempo e o investimento. Então eu deixei de lado, não porque eu não queria, eu não acho importante, eu não acho interessante, porque não casa com minha área profissional, eu gosto de pesquisa e tal, mas porque não compensava mais, né? Eu botava do preto no branco do retorno financeiro e o gasto de tempo e etc, eu falava, não é o momento agora, eu vou me afastar, e me afastei. Então você tem que ter essa clareza, com certeza. Existe até a gente teve esse problema aqui no Sétimo Ano, né? Que é muito difícil. O salário médico, ele é muito alto, né? No geral, né? Vou usar o termo salário, né? Que é o ganho do médico, a remuneração do médico, ela é alta. Então é muito difícil para você conseguir se pagar, como o Lucas falou, né? Para você se pagar um salário para você que você poderia estar ganhando na prática, ainda pra cair na sua conta. No Sétimo Ano houve essa assimetria, né? 3 cirurgiões ganhando, que tiveram um deslanche na carreira muito rápido e muito, muito acima do que a gente esperava. E a gente viu que era muito assimétrico. O Sétimo Ano não consegue pagar uma empresa que está começando com 3 anos, não consegue pagar
salário de 3 cirurgiões para a gente setar dedicação exclusiva dentro da operação, né? Então, você tem que levar isso em conta. E muitas vezes, eu acho que assim, eu me vejo muito na posição assim, como cirurgião, eu concordo muito com o que o Lucas falou, de eu ser mais investidor, entendeu? Eu ter uma ideia boa, eu encontrar um nicho, alguma coisa que eu possa agregar aquilo ali, né? Como foi hoje minha posição no 7º ano, como é a minha posição lá também no Núcleo Oscar Freire. E eu tenho mais uma função assim, estratégica e de investidor e colher esse resultado do que de fato está na ponta da operação. Do que na ponta da operação. Agora a gente conhece pessoas que têm muito sucesso fazendo isso. Eu e Davi hoje se surpreendeu num congresso, por exemplo, que a gente encontrou um neurocirurgião que ele abriu uma franquia de tratamentos de... Ele abriu, não, ele é franqueado. Ah, tá. Na verdade, já existe a franquia de tratamento de hérnia, por exemplo, né? De hérnia de disco, né? E ele já está com 4 franquias. E ele consegue conciliar isso e consegue tirar um dinheiro bom ali e ele consegue tocar a operação. A gente ficou até meio surpreso assim, né? Mas a gente ficou bem empolgado até assim com os resultados dele, como ele consegue conciliar isso. Então existe um mar de oportunidades. Uma coisa que eu queria trazer aqui é que o mundo do empreendedorismo, ele não é só você empreender. Existe no mundo do empreendedorismo, existe os cargos de executivo, você trabalhar para uma grande empresa, que você tem que ter conhecimento de empreendedorismo. Eu acho que eu queria trazer um pouquinho, até trazer a sua visão. Tem um termo disso daí, né? Que é o intraempreendedor. Isso. Né? Que é o cara que ele é empreendedor dentro de uma empresa que não é dele. Mas pode continuar. Exato. O seu raciocínio. E aí, na medicina, eu conversando com pessoas, né? E me chamou muita atenção um colega de São Paulo que sabia que ele queria empreender na medicina. E ele queria ainda mais assim, ser intraempreendedor. Ele queria estar numa grande empresa. Então, por exemplo, pegar um hospital Albert Einstein, ele ser um grande empreendedor lá dentro, ou uma Redditor da vida e ele crescer nessa empresa. E ele tinha um chefe que era a referência dele, que era um grande executivo em uma dessas multinacionais aí. E ele foi pedir a opinião, né? Foi pedir o conselho, né? Pô, o que é que eu faço aqui, né? Eu tô terminando a faculdade e eu quero seguir uma carreira igual a sua. E o conselho que esse cara deu para ele, eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, faça uma residência. Faça clínica médica. Você não sabe o que vai fazer, quer ser empreendedor? Faça clínica médica. Eu achei muito legal esse conselho. Por quê? Porque ele tem uma visão de que a gente sai... Ele me explicando qual era a visão desse chefe dele, né? A gente sai muito verde da faculdade, né? E você fazer uma residência, ele joga você para realmente dentro do que acontece na medicina e você tem vários insights ali dentro, né? Você cria responsabilidade e até mesmo você amadurece para saber se é aquilo mesmo que você quer ou depois você falou, pô, aquilo ali não é para mim mesmo. Porque quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente não sabe o que é a vida real. A vida real, a gente ainda é muito amador ali, né? Tudo muito utópico, né? Então eu achei muito bom o conselho dele. Ele foi e fez clínica médica e seguiu. E ele fez clínica médica na USP. Ele conseguiu passar na USP, ou seja, ele não foi brincando, vou fazer qualquer clínica médica aqui para depois empreender. Não, já que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio direito, né? Se dedicou na residência, fez clínica médica na USP, terminou clínica médica na USP e agora tá seguindo os passos desse cara. Pô. E o cara pagou pau, né? Pô, eu mandei o cara fazer, ele continuou querendo... E ainda foi lá e fez uma boa residência. Vou trazer esse cara para perto, porque eu quero ter esse cara perto de mim, né? Obviamente. Sim. E, por exemplo, eu vejo vários exemplos de grandes empreendedores na medicina atual, aí, de vários ramos de educação e de empresas da assistência médica que fizeram residência. Então, eu achei esse conselho muito interessante, porque leva o cara a entender realmente como é a medicina, ganhar um amadurecimento ali. Então, se você quer empreender na medicina, eu acho que a residência ela não é excludente, ao contrário, ela ajuda e abre oportunidades, né? Tem uma coisa que esse cara fez que eu acho que é fundamental e foi o que eu fiz. Ele foi intencional. Eu já falei isso aqui em outros podcasts, né? Então, a intencionalidade... ela é fundamental para você. Então, assim, você sabe que você quer ser um executivo na área da saúde. Então, beleza. Então, não tem problema nenhum você chegar para um cara e falar, ó, eu quero ser que nem você. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Passos? Você pode me orientar? Não tem problema.
Pelo contrário, isso é muito bem visto. O que não pode é você achar que por você ser médico, as coisas vão abrir do dia para noite, né? Então, por que esse cara falou isso? Porque assim, se você quer ser um executivo da saúde, você tem que entender como o hospital funciona. Exato. Né? Então, quando eu estava na residência, até depois da residência, eu não sabia como o hospital funcionava. Eu não sabia como era a radiologia do hospital, que é um setor. Eu não sabia o que era SADT. Eu não sabia como era dividido um hospital. Que você tem a parte hospitalar, você tem a parte de ambulatoriais, de ambulatório, tem a parte de exames, que é tudo separado certinho. Eu não sabia como é que funciona um organograma de uma empresa de saúde, né? E hoje, o médico, um executivo médico, ele tem um salário muito maior do que qualquer executivo da mesma área, né? Então, por exemplo, vou citar um cargo aqui, um diretor de operações. Se ele for um cara que ele tem uma formação na área de, sei lá, de ADM, que ele não é médico, business, ele vai ganhar seus, de salário fixo, 50 mil reais, por exemplo. O médico, nesse mesmo cargo, ele vai ganhar de 70 a 80. Por quê? Porque justamente a remuneração do cara como médico já é muito alta. Então tem que ter um prêmio muito grande para o cara assumir uma responsabilidade muito grande. Né? Deixar de lado. Para deixar de lado a carreira médica dele. Então existe um prêmio em relação a isso. E para você atingir esse objetivo, você vai ter que se submeter a algumas coisas, né? Então, se você quer ser um intraempreendedor, ou seja, você quer crescer dentro daquela empresa como executivo, você obrigatoriamente tem que pensar no interesse da empresa, né? Então no seu dia a dia ali, você não pode estar pensando em você. Você não pode estar ali pensando como eu vou ganhar mais, como eu faço para me destacar aqui. Não é esse o pensamento do cara. O cara tem que pensar como eu torno o serviço melhor e como eu consigo ser uma pessoa indispensável aqui. Né? Eu acho que é esse o caminho do cara que ele quer em ser um intraempreendedor dentro do coisa. É ele tirar o centro dele, né? E ele entender que ele é uma peça ali que muitas vezes ele vai estar fazendo mais do que deveria, digamos assim. Ele vai estar ganhando menos do que ele faz, mas ele está sendo uma peça indispensável ali dentro do processo inteiro. Né? Então, se ele focar em ser um cara indispensável e dar tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. Então, qual é a idade média dos executivos da saúde? Bom, é um cara que tem entre seus 40 e 50 anos, né? Normalmente é isso daí. Até uma coordenação de uma área, você consegue ali a partir dos 35, 40 anos. Mas se vocês olharem para os diretores mesmo que fazem parte do executivo, é ali a partir dos 40. Então, primeira coisa. Outra coisa, é ficar na mesma instituição por muito tempo. Né? Você não pode querer ficar pulando de galho em galho porque ninguém vai te conhecer. Né? Você não vai entender como aquela instituição ali funciona. Então você precisa ser resiliente ali. Essa parte de intraempreendedorismo, para quem quer buscar uma carreira de gestão na saúde, outra pergunta que fazem é: eu faço uma residência de gestão. Cara, eu não sei se isso é bom ou não, mas eu não conheci nenhum gestor até hoje que tinha feito antes. Que fez antes residência de gestão. Normalmente é um cara que ele foi para a prática clínica, sim, que ele fez uma residência, atendeu, ao longo do processo ele foi direcionando um pouco para a gestão, fez um MBA, eu acho estudou. Que o grande diferencial entre você contratar um bom gestor, um bom administrador, ou você contratar um médico que saiba também fazer isso, é justamente o conhecimento... o skin the game que o médico tem. Além dele saber toda a parte administrativa do negócio, ele sabe o operacional. E sabe como o cara que está no operacional pensa, o que é que ele valoriza, o que é que ele tolera, o que é que não tolera. Ele já viveu aquilo ali. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Às vezes, no dia a dia, a gente está conversando com pessoas... no hospital, e é diferente quando você conversa com um diretor, com um coordenador médico ou com alguém cara de outra área não médico. A gente tem exemplos em Salvador de hospitais que são geridos por pessoas não médicas, e o diálogo é muito mais difícil porque ele não entende, ele está pensando no negócio e nos números, né? E na medicina a gente está lidando ali também com uma parte social importante. Então, é por isso, talvez, que tenha que o conselho lá do chefe do rapaz foi faça uma residência, vivencie primeiro. Você precisa primeiro entender como funciona, viver aquilo ali, para depois você pensar na parte gerencial. Né? E é por isso também que talvez o salário seja maior.
ele é mais qualificado de fato para aquela função. Sim. E chegando para os finalmente, mas assim, o que é que eu colocaria assim de guia para quem assistiu esse podcast, né? Então, primeira coisa você não é obrigado a empreender, né? Você pode realmente, você não precisa montar o Núcleo Oscar Freire, você pode ser o parceiro do Núcleo Oscar Freire, né? Que no caso é Davi, né? Que é o cara que aluga a sala. Não, mas antes até disso. Se quiser trocar, Davi. Eu sou parceiro ali, mas eu invisto na minha carreira, no meu consultório e coisa e tal. Mas tem um cara que nem isso ele pode não querer. Ele pode ser do perfil que não, eu só quero dar plantão, eu quero trabalhar com a equipe, não quero consultório mesmo e não ter os atendimentos do chefe que faz, ele fica só ali, só vai na hora de auxiliar, ou um cara que só dá plantão, esteja em UTI. Mas aí ele fica um cara frágil, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, o cara entender qual é o perfil que ele de fato vai querer ser. Ele pode não querer. Mas ele tem que entender um pouco os riscos dele. Claro. Ele tem que entender bem o que é que ele... Cada escolha vai ter renúncias, né? Mas ele entendeu... Eu tenho um colega, e eu falo isso abertamente com ele assim, que ele é um neurocirurgião mais velho que eu, e ele trabalha em um grande hospital, que eu acho que tem o maior... volume privado assim, da capital. Então ele tem ali dentro do próprio hospital um volume grande de cirurgias, então provavelmente ele deve ganhar muito bem, e deve ganhar muito bem há muitos anos, então ele tem uma vida extremamente confortável. E como esse hospital traz a demanda toda de pacientes para ele se acomoda. Ele se torna frágil, né? O conceito de antifrágil que o Lucas trouxe é justamente esse. Você sempre ter uma pressão que necessite você melhorar. Quem é antifrágil? O empreendedor. Porque o empreendedor, a empresa estava faturando 1 milhão por mês. Aí no ano seguinte já caiu aqui, ó. No outro trimestre caiu 25%. Pô, o cara tem que mudar alguma coisa aqui nesse trimestre aqui, senão vai se lenhar lá na frente. Então ele tem sempre uma pressão e ele sempre tem que estar tendo que melhorar, né? O Nassim Taleb, no Antifrágil, ele fala, né, que tem 2 irmãos gêmeos. Um é taxista e outro trabalha em um RH de uma grande empresa. A família considera o que trabalha no RH na grande empresa o bem-sucedido e o taxista o mal-sucedido. Os dois ganham ali 2.000, 3.000 libras por mês, né? Só que o funcionário do RH toda sexta-feira toma um vinho, um queijo, tem um salário fixo, tem 13º, tem férias e tem um plano de saúde. O taxista não tem nada disso, ganha a mesma coisa em números fixos, mas é considerado mal-sucedido. O problema é o seguinte, meu irmão, os dois têm 50 anos, aí vem o boom de 2008, o crash, ou então vem uma pandemia, o cara do RH foi demitido aos 50 anos, ele não melhorava nada, toda a demanda que vinha para ele melhorar, ele arquivava porque ele era do próprio RH, e o taxista não, meu irmão, uma parte da cidade aqui tá sem funcionar, sem ter movimento, pô, então eu vou para outra cidade, eu vou para periferia, eu vou virar Uber, né? Mas ele tá sempre com a pressão, se ele não ganha um dinheiro em um dia, no dia seguinte ele vai até mudar de profissão. Ele tá sempre com a pressão do sistema. Então isso é um cara antifrágil. Esse meu colega, eu falo para ele, cara, se de um dia pro outro, essa grande rede fala assim, ó, nem que tire ele, mas que fale assim, ó, vou colocar uma segunda equipe de neurocirurgia aqui nesse serviço. E perdeu 50%. Já dividiu 50% do negócio. O chefe, ele não é o chefe. Porque o chefe é um pouco mais antifrágil, porque tem a visibilidade, tem a cara tapa. E numa divisão dessa, o chefe vai começar a operar mais. Mas o chefe fala, vou ter que diminuir minha equipe aqui. Porque cortou 50% do meu ganho, vou tirar 1 ou 2 pessoas aqui, entendeu? Da minha equipe. Então, perceba que o cara que tá 40, 50 anos, ganhando bem, nunca reclamou da profissão, pode de um dia pro outro estar desempregado. Ele vai ter que voltar a dar plantão no hospital público, que é a última opção. Provavelmente por ele ter um know-how bom e tal, não sei o quê. Como o Davi falou que vai melhorando aos pouquinhos. Né? Davi, mesmo que falou que teve dificuldade aqui em outro episódio de montar uma equipe, provavelmente as pessoas vão querer ele ali por perto. Mas é dando plantão, meu irmão. Aos 50 anos. É diferente. Então, eu sempre recomendo isso. Não, cara. Isso. A nossa defesa, o que a gente recomenda é ter gerir a sua própria carreira, não ficar à mercê das grandes redes, não ficar à mercê disso. O exemplo mas é uma possibilidade, só quis botar isso, que o cara pode não querer, mas ele tem que entender as fragilidades disso. Se a gente for pensar no quanto a gente investiu nesses 2 anos no Núcleo Oscar Freire, e estamos no 0 agora, virando a curva para começar a tirar frutos, não cada um no seu particular, mas da empresa. Da empresa em si. Davi está muito mais confortável que a gente sendo parceiro. Por isso que eu brinquei. Se você quiser trocar de posição aqui, você vira sócio, compra a minha parte e eu viro parceiro. Lá ele. Mas a longo prazo, né, a gente tem uma ideia e se aquilo ali
deslancha, Justificou toda essa dor de cabeça que a gente teve no início. E tem outra do processo coisa. Trabalhista, do investimento, as noites mal dormidas, as discussões internas para ver quem vai fazer isso. E tem outro ponto. Só para pegar um depoimento de um outro colega, também neurocirurgião mais antigo e tal, e eu cheguei a trabalhar com ele um período curto, na equipe que ele coordena no outro hospital, e a gente conversa de vez em quando, ele me fala, Davi, não deixe de fazer seu consultório. Ele sente essa dor hoje. Ele fala, Davi, hoje eu só tenho essa atividade, mais alguma coisinha. Se eu sair daqui hoje, eu não tenho o que fazer. Porque eu não me liguei de fazer meu consultório. Ele sempre bate nessa tecla. Davi, faça seu consultório, faça seu nome, não deixe de fazer isso não. Hoje você tá aqui, amanhã você não sabe. Tá, e quando você tá começando é mais confortável você aprender essas coisas. E as pessoas... E é difícil montar consultório no começo. Sim. É difícil, não tem jeito. Pra qualquer um. Agora, outro ponto do consultório do Jota, só expor um pouco dessa fragilidade, né? Davi é parceiro, tá ali funcionando. Se de uma hora para outra chegar alguém e falar, Jota, Danilo, eu vou comprar aqui a parte de vocês, né? Não sei o quê, só que eu vou escolher a hora que vai trabalhar, vou trazer minha equipe inteira. Talvez o consultório que Davi montou, todo o cliente dele acostumado a ir no Lucas Freire lá, quando essa outra pessoa chega e que comprou aquilo, não todos, mas uma parte dos clientes que estão vinculados àquela marca ali, vão ficar ali e o cara que não é sócio e... Ele deixa ali, ele deixa ali. Atrás, deixa o paciente ali. Deixou o paciente ali. Isso aconteceu... Isso é menos importante no consultório. Não, talvez no seu, mas existe algum grau. Ele tá usando um conceito geral. Eu entendi, claro, entendi. Mas você quer ver uma coisa? Um dos professores titulares lá da vascular, lá no HC, resolveu parar total. Encerrar o consultório e pronto. Pisar o pé no freio e parar mesmo, de operar, de tudo. E ele ainda tinha um consultório com uma demanda grande. Ele vendeu o consultório com os pacientes, com a cartela de pacientes. Lógico, o cara que comprou foi também lá que já auxiliava ele, etc. Era o auxiliar dele, e era mais novo. Com certeza, parte desses pacientes vão escolher outro, né? Mas ele comprou com a cartela. Então, com a indicação, com a indicação. Numa semana estava lá o professor, na outra semana estava o cara atendendo. E a partir dali era só ele. Isso tem um ticket mais alto. Ele não comprou só a sala com a estrutura física, não. Ele comprou uma parte da carreira do professor. Exato. E ele comprou a operação. Né? Então, isso tem um valor também. É por isso que a gente... Seu chefe fala de, faça seu consultório, porque realmente isso é um ativo que você tem, importante. E como é que eu começo, né? Como é que eu aprendo? Cara, você tem que se expor, entendeu? Você tem que começar a querer. Uma dica que eu dou, que foi a primeira dica que eu recebi, assim, que eu acho muito valiosa, assim, você tem que ter o seu espaço, cara. Você aluga uma sala e você pega um turno e vai lá pra dentro, para descobrir como é que você vai fazer aquele negócio funcionar, entendeu? Agora, eu e Davi, a gente está numa posição que a gente recebe neurocirurgiões recém-formados e até outros colegas de outra especialidade, né? Por exemplo, tem um colega nosso que é cirurgião pediátrico. Aí ele sentou com um sócio meu de Jota, ele falou assim, eu já estou enrolando há muito tempo aqui, vocês estão falando para empreender na carreira, e eu percebi que eu estou ficando para trás, né? O que é que eu posso fazer aqui para... Aí sentou com esse sócio meu de Jota e aí tomou uma consultoria, assim, de 1 hora sentado, né? 2 horas ali de reunião. Meu irmão, em 1 semana o cara resolveu tudo, tá ligado? O cara falou, faça um site, pega esse gestor de tráfego aqui, entra em contato, pega alguém para fazer seus vídeos, tipo, aqui o Domus Doctor, né? Faz isso. Cara, o cara em 1 semana ele já tava meio que todo ajeitado ali, já tinha começado a fazer tudo. E ele chegou pra gente falando o seguinte, ele fez residência fora também, uma parte lá em São Paulo com a gente, outra parte no Rio Grande do Sul, e aí depois ele voltou e tava nessa, plantão, isso, aquilo, e sentiu que tava ficando pra trás. E aí ele chegou e falou assim, velho, é o seguinte, eu quero virar um parceiro de vocês aqui no Lucas Freire. Agora eu preciso de uma orientação de vocês, porque assim, eu não tenho nenhum paciente particular, se eu ficar pagando a sala e não tiver ninguém, então ele chegou com uma demanda, falou, eu quero alugar o espaço aqui, mas eu preciso que vocês me deem uma orientação. E aí Felipe, nosso sócio, sentou com ele e falou, velho, você tem que fazer isso. E ele seguiu a risca e hoje ele colheu o resultado em poucos meses, que é até difícil, né? Não era o esperado para ele, né? Mas ele sendo cirurgião pediátrico, uma coisa de baixa demanda. É uma área de nicho, assim, né? É uma área mais nichada, mas ele colheu rápido os negócios. Esse é um ponto
que eu quero trazer aqui, que assim, que é o tempo, né? Então, vamos lá. Você fez quanto tempo de medicina? 6 anos. Quanto tempo de residência? 4 anos de média. São 10 anos. Você levou 10 anos para você começar a ter habilidade de medicina. E aí o cara quer, de uma hora para outra, não, resolvi, quero ter um consultório particular. E aí ele quer que em 3 meses não, ele quer que ele comece, abra o site hoje, contrate o tráfego hoje e que semana que vem a consulta dele, a agenda dele esteja cheia só de R$800 a consulta. Ele não quer ter o passivo ali de pagar nem o consultório. Ele quer que aquele negócio já se pague no primeiro semana. Então, entenda, se levou 10 anos para você fazer isso, cara, nada mais justo do que leve aí uns 3 a 4 anos para o seu consultório deslanchar, cara. Assim, e 3, 4 anos, se você fizer certo ali, o que a gente tá falando, porque se você pegar, por exemplo, Paulo Musi, ele já falou várias vezes que um consultório leva de 7 a 8 anos para amadurecer. Né? E se você for conversar com pessoas de antigamente, pergunta quanto tempo levou para o consultório dele ficar cheio realmente, né? Existe um tempo de maturação em relação a isso, né? Então você não pode esperar que grandes resultados aconteçam do dia para a noite. O marketing médico funciona, o tráfego funciona, a galera da Domus vai conseguir ajudar você, vai, mas não vai ser um tiro, papum, né? As coisas vai ter o tempo de amadurecimento. Ferramentas mais disponíveis diminuiu esse tempo. Exatamente. Diminuiu esse tempo, mas você comparado aos ao nossos que foi no professores, passado, exatamente. Né? Então você consegue ter nós somos exemplos disso, né? Mas requer paciência. Ainda mais se você tiver uma especialidade dessa que é mais nichada, que a demanda é um pouco menor, dá para ter sucesso investindo nela, só que com mais paciência. E aí vai vir, Lucas, mas fulano de tal saiu da residência já cobrando 20 mil na cirurgia de nariz, não sei o que. Eu falei, cara, ele é uma exceção, exceções existem. Ele é muito bom no marketing, ele faz muito bem feito, ele investiu pesado, ele tomou riscos, ele começou em uma época que postar antes e depois era proibido, ele tomou esse risco, né? Possivelmente tomou vários processos que você não sabe. Sim. E que talvez você não estaria disposto a correr os riscos que ele correu para colher o fruto muito mais cedo. Além dos riscos, o quanto que ele investiu. Exatamente. Eu já conversei com um colega que fazia antes e depois e ele falou, velho, existe um escritório jurídico em Curitiba que ele é praticamente especialista em processos médicos de antes e depois. Os clientes dele são cirurgiões plásticos, dermatologistas, todo mundo que faz esse antes e depois. Ele cobra uma fortuna, mas eu paguei e comecei a apostar. E o cara já tem lá uma forma de defender para ele não ser punido. Mas foi criticado pelos colegas médicos. Foi criticado por todo mundo, continua sendo, às vezes, ainda criticado. E foi o risco que ele assumiu, foi o custo que ele assumiu. Né? A gente não vê. A pessoa às vezes reclama porque eu pagar não sei quanto de tráfego, mais não sei quantos mil da empresa de marketing, mais isso, mais aquilo. Pro que eu ganho hoje não dá. Então tá bom, melhore sua parte financeira. Agora, o investimento você vai ter que fazer. Tem uma coisa muito legal no empreendedorismo, é que assim, né? Você pode errar 100 vezes. Mas, velho, você só precisa acertar uma vez, né? Você não errou 100 e aí você tem que acertar 100 vezes para compensar as 100 que você errou. Você pode errar 100, só que a pessoa começa e ela quer dar um tiro certeiro na primeira, velho. Ela quer gravar um vídeo e quer que esse vídeo tenha 5 milhões de visualizações do nada. Ela quer abrir uma live e aí quer 200 pessoas ao vivo ali. Cara, você já imaginou que são 20 pessoas te assistindo? Você posta nos seus stories ali. Eu tava falando, a gente contratou uma pessoa agora para produzir stories no Instagram, né? E aí o primeiro dia dela deu mais ou menos mais de 2.000 visualizações. Aí eu cheguei pra Letícia, você tem noção do que no seu primeiro dia aqui 2.000 pessoas pararam para ler o que você está escrevendo? Quando, como um professor, se você fosse começar numa faculdade, quanto tempo levaria para você atingir 2.000 alunos de medicina? A gente às vezes não tem a noção do que são 2.000 pessoas. E assim, quanto tempo leva para essa pessoa ler 30 stories? Às vezes são 40 minutos, é um tempo de uma aula. E que muitas vezes você dando essa aula para 30 pessoas, 2, 3 prestou atenção o tempo inteiro ali, cara. Então assim,
a gente tem que ter uma magnitude hoje do que é a potência de 20, 30 pessoas estarem te assistindo ali, né? De estar lendo o que você está escrevendo, de estar vendo o seu trabalho, de estar vendo o antes e depois. E você não é ter a referência do cara que é um influenciador que começou há 15 anos atrás. Porque hoje tem gente que está produzindo conteúdo há 12 anos, velho. Você não pode se comparar com essa pessoa. Você não pode comparar a página 200 dela com sua página 5. Né? Você tem que respeitar ali o processo e traz resultado. Eu brinco assim, velho, o médico, tem muito amigo meu que não é médico, né? E fala assim, não, porque vocês como médico, você sai da faculdade lá e se quiser dar um plantão ganha 1.500 conto. Eu falei, beleza. Agora eu quero ver você fazer uma pizza por 10 anos. Se propõe a fazer a mesma pizza por 10 anos, velho. 10 anos fazendo uma pizza. Eu duvido que se você fizer a mesma pizza por 10 anos, você não vai estar ganhando tanto ou mais do que o médico que está ali fazendo. Só que as pessoas, são poucas pessoas que se propõem a fazer a mesma coisa por 10 anos. E no marketing médico, no empreendedorismo médico, é a mesma coisa. É você se propor a fazer uma coisa por 10 anos. Bom, excelente insight. É isso aí. Mais uma vez agradecer aos nossos 2 parceiros, GX Med Contabilidade e o pessoal da Domus Doctor. E como de praxe, se você gostou desse episódio, compartilhe com o seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Até a próxima. Um abraço.